hoje é sobre dilatação dos líquidos. Inicialmente, nós falamos da dilatação linear, depois falamos da dilatação superficial, que era em área, depois falamos da dilatação dos sólidos, que era a dilatação volumétrica. Isso. E agora vamos para a dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos ela é muito parecida com a dilatação dos sólidos, com alguns detalhes. Por exemplo, vou pegar um frasco cheio de um líquido, cheio até aqui, porque aqui a gente tem o que a gente chama de ladrão. Então, aqui é um tubo aberto, de modo que, se você tentar colocar mais líquido aqui dentro, esse líquido ele vai escorrer pelo ladrão, tá? Ele vai jorrar pelo ladrão. Então, eu tenho um líquido cheio, até onde é possível, e aí eu vou pegar e vou fazer um aquecimento desse líquido. Quando eu faço um aquecimento desse líquido, esse líquido dilata e a quantidade que ultrapassar o ladrão, ele vai sair pelo ladrão, a gente fala vai jorrar pelo ladrão, e aqui nós vamos recolher esse líquido transbordado. A primeira impressão que dá é que o que foi recolhido aqui no líquido transbordado é a quantidade de líquido que dilatou. Então, a primeira impressão que nós temos é que esse líquido é o líquido dilatado, é a variação ΔV. Mas o que é um tremendo do engano? Pelo seguinte, vamos pegar de novo, tá? O volume inicial de um líquido, só que quando nós promovemos o aquecimento, o frasco também vai dilatar, vai sofrer uma dilatação. Então, aqui tem desenhado o que seria o frasco inicial. Exageradamente, eu tenho aqui o frasco dilatado. E exageradamente, eu tenho aqui o líquido, o tanto que ele dilatou. Então, na realidade, aquele líquido que transbordou vai ser uma dilatação aparente do líquido. Então, parece que aquilo foi o que dilatou, mas na realidade, a gente tem que levar em consideração que o recipiente também dilatou. Então, na real, o ΔV real, a dilatação real, vai ser a dilatação aparente, aquele líquido que foi recolhido, mais a dilatação do frasco. Tudo bem? Para nossa alegria, a variação do volume real do líquido, esse ΔV real, V0 gama delta θ. E nós vamos usar o gama real. A variação do volume aparente, ΔV, V0 gama aparente delta θ. E a variação do volume do frasco, a variação de volume do frasco vai ser o ΔV do frasco, V0 gama do frasco delta θ. Tá? E se você juntar essas três equações, você pode chegar à conclusão de que o gama real é igual ao gama aparente mais o gama do frasco. O que é esse gama? Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Tudo bem? Tranquilo, né? Em teoria, basicamente isso. E nós vamos aproveitar para falar sobre a dilatação anômala da água. Você já deve ter visto em algum lugar um camarada, um maluco, que vai lá num lago congelado, ele abre um buraco e nesse buraco ele vai pescar. Como que isso é possível? Será que o lago inteiro ele não congela? Será que o mar inteiro ele não congela? Será que ele não vira um imenso bloco de gelo? Na verdade, isso não acontece. Um outro fato também é quando você coloca uma garrafa PET ou uma garrafa de cerveja no freezer, no congelador, e o gelo ele aumenta de volume e acaba por quebrar a garrafa ou ele acaba extravasando da garrafa PET. Isso acontece porque a água ela sofre uma dilatação anômala. Para a gente entender, vamos ver o gráfico. A maioria dos líquidos, dos sólidos, a maioria das substâncias,
À medida que a gente aumenta a temperatura, o volume aumenta. Então aqui eu tenho um gráfico volume por temperatura. E o normal da maioria das substâncias aumenta a temperatura, aumenta o volume. Diminui a temperatura, diminui o volume. Só que a água, nesse intervalo de 0 a 4 graus, ela sofre uma dilatação anômala. Anômala significa fora do normal. Tá? Então, o que acontece? O volume acima de 4 graus aumenta a temperatura, aumenta o volume. Normal, como toda substância deve ser. Só que entre 0 e 4 graus, à medida que você vai diminuindo a temperatura, o volume, ao invés dele contrair, ele dilata, ele aumenta o volume. Por isso que ela quebra. Tá? E se a gente for ver num gráfico densidade por temperatura, já que para uma mesma massa de água a 4 graus Celsius ela tem um menor volume, lembra que densidade é massa sobre volume? Então, se o volume é o menor possível a 4 graus, a densidade, que é massa sobre volume, volume pequeno, a densidade vai ser alta. Então, a 4 graus Celsius, eu tenho a maior densidade da água. Isso vai fazer com que, em dias normais em que a temperatura da água oscila, eu tenho aqui os peixes, toda a parte viva do lago normal. No inverno, o que acontece? Como a 4 graus a densidade da água é máxima, então aqui no fundo eu vou ter a água com densidade máxima, que é a 4 graus. Acima, 3, 2, 1. Aqui em cima, quando chega a 0 graus, a água do lago ela congela. E ela congelando, ela forma uma camada isolante. Porque, por mais estranho que possa parecer, o gelo ela é isolante. Ele é um bom isolante térmico. Você não vê as casinhas dos esquimós, aqueles iglus? Então, é porque o gelo ela é bem isolante, tá? Então, aqui o gelo que se forma isola a temperatura aqui, menos 5, menos 10, menos 20, sei lá. Ela vai isolar e aqui no fundo eu vou ter água a 4 graus Celsius, por isso que é possível toda a vida aquática aqui no fundo, inclusive dos nossos peixinhos. Tudo bem? Então vamos para as atividades. Luiz encheu uma panela com água a temperatura ambiente até a borda e a colocou para esquentar na chama de um fogão. Após alguns instantes, parte da água que estava na panela começou a derramar, que é a nossa experiência. Com base na situação descrita, marque V ou F. A. A água que derramou da panela corresponde à variação do volume real do líquido? Não, nós falamos que não, né? Falsa, porque a água que transbordou, que derramou, é a variação do volume aparente. B. A panela também teve variação de seu volume inicial com o aumento da temperatura. Verdade, a panela também dilata. Antes do aquecimento, o volume da panela e o volume da água são iguais. Sim, porque estava cheio, né, de água. D. Para determinar o volume final da água após a dilatação, é necessário somar o volume do recipiente e o volume que derramou. Verdadeiro. O ΔV real é igual ao ΔV do recipiente, do frasco, e mais o volume que transbordou, que é o volume aparente. Então, verdadeiro. E com o aumento do volume do recipiente e da água, temos o aumento da massa total do sistema. Não, né? Não, porque a massa, que é aquilo que a gente mede em quilos, a massa de líquido continua a mesma, desde que não tenha se perdido, que não tenha derramado ou que não tenha evaporado, tá? Questão número 2. Um recipiente de vidro, cujo gama está aí, de 300 centímetros cúbicos de volume, está completamente cheio de determinado líquido, gama do líquido 277 vezes 10 a menos 4. O conjunto é aquecido até atingir uma variação de 200 graus Celsius. Determine a dilatação do recipiente. A dilatação do recipiente, ΔV, V0, gama, Δθ, usando o gama do recipiente.
A ΔR, então, é igual a 300 vezes 0,27 vezes 10 a menos 4 vezes 200. E aí é só fazer a substituição. E aí você vai chegar a esse valor 1,62 centímetros cúbicos. A dilatação real do líquido. A dilatação real do líquido você vai calcular fazendo V0, gama do líquido, delta θ, e o gama do líquido é 277 vezes 10 a menos 4, tá? Substituindo os valores, o delta V do líquido vai ser 16,62 centímetros cúbicos. A dilatação aparente do líquido vai ser a diferença entre a dilatação real menos a dilatação do recipiente. Então, 16,62 menos 1,62 vai dar 15 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente do líquido é só usar a fórmula da dilatação aparente. V0, gama aparente, delta θ. Você tem todos os valores, gama, o V0, o delta θ. Basta achar o gama do item A. 3. Em relação ao exercício anterior, qual é a razão do coeficiente aparente ser diferente do coeficiente real do líquido? Bom, o coeficiente aparente é calculado através do volume do líquido extravasado ou transbordado, que depende da maneira ou de como o recipiente dilata, tá? 4. Alguns tanques de combustível de automóveis são feitos de alumínio. Alfa do alumínio 6,6, aqui está errado, é gama do alumínio, admitindo um tanque de capacidade total de 60 litros que esteja completamente cheio de álcool. Está aqui o gama do álcool. Responda às questões propostas. Se a temperatura ambiente subir 10 graus Celsius, qual será a quantidade de combustível que poderá ser derramada? Volume de combustível derramado é o gama aparente, aliás, é o ΔV aparente, tá? Bom, para começar e calcular o gama aparente, vamos pegar o gama do líquido que foi dado, gama do recipiente e calcular o gama aparente, fazendo-se as contas, está aqui. E aí é só jogar na fórmula. ΔV aparente, V0, gama aparente, delta θ, você joga os valores com o gama que você achou aqui embaixo, e você vai ter o líquido extravasado, que é 620,4 ml. A quantidade que vamos derramar é a dilatação total do líquido? Não, né? É a quantidade que podemos ver extravasando, representa apenas a dilatação do volume aparente sofrida pelo líquido. 5. Esboce qualitativamente para um líquido cujo comportamento seja normal e para a água os gráficos do volume e da densidade em função da temperatura, desde 0 até uma temperatura qualquer abaixo do ponto de ebulição. Considere que, na situação inicial, seu volume seja V0 e sua densidade D0. É aquilo que nós falamos na teoria aqui no início da nossa aula, né? Então vamos lá. Líquido cujo comportamento é normal, o volume ele vai partir de um V0, volume inicial, e à medida que a temperatura aumenta, o seu volume também aumenta, porque há uma dilatação. Tudo bem? Se o volume aumenta, a densidade ao contrário, a densidade vai diminuir. Então é só copiar esse desenho aqui, partindo do V0 daqui. Esse D0 risca, começa de um D0 aqui de cima para fazer igual o meu gráfico aqui, tá? Caindo. Se você começar aqui, pode também, só que o seu gráfico vai ficar feio, né? Nem tem espaço para desenhar. Na água, aquele gráfico que nós vimos, comportamento anômalo da água, então do V0 ele vai cair até 4 graus, depois ele sobe, então V0 ele vai descer até o 4 graus e depois ele vai aumentar normalmente, tá? E a densidade faz a mesma coisa, ó. Tira esse D0, começa daqui de cima, densidade aumenta até um valor máximo no 4 graus, depois ele começa a cair. Tudo bem? Gente, exercícios 32, 33, 34, 35, 36. Eu não sei se
tenho a impressão que na semana que vem nós teremos uma avaliação, então até mesmo essa data está errada. Então, se não for no dia 30, vai ser na outra terça-feira, então é na próxima aula. O e-mail é esse que vocês estão entregando sempre e vou pedir mais uma gentileza. Gente, escreve, por favor, Liceu Paulo Freire 2 para dizer que vocês são do Liceu Paulo Freire e é do segundo ano. Por que isso? Porque eu não conheço o nome de todo mundo. Então, vem aquele monte de exercício do segundo, do terceiro ano, vem das outras escolas, e aí eu fico doidinho caçando, esse aqui é da onde? Será que é do Liceu? Será que é do COC? Será que é do Objetivo? Então, eu fico na dúvida, então vou pedir Liceu Paulo Freire 2, pode ser que é do segundo ano, e coloque o nome. E outra coisa, não esqueça de registrar a sua presença no YouTube. Esse primeiro bimestre, eu fui mais ou menos por aquilo que eu lembrei de quem assistiu ou não assistiu. Nas notas do segundo bimestre vai ser computado não só a sua presença, mas também o seu trabalho, esse que você deve entregar, porque agora vai estar bem organizadinho, tá? Com a ajuda de vocês, tá? Então, se você não fizer isso, o seu trabalho pode ficar perdido e ir para uma outra escola e de repente eu acho que você não entregou. Então, por favor, Liceu Paulo Freire 2 e não esqueça de registrar lá nos comentários da minha aula no YouTube a sua presença. Não precisa horário de início, horário de término, não. Basta colocar aula assistida e o nome completo, ok? Tchau, tchau.